Meus irmãos, deixe-me falar com vocês, isso aqui é muito sério. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu pertenço, ela começou por um erro de interpretação de vários religiosos dos Estados Unidos. Ali havia batistas, presbiterianos, católicos, Conexão Cristã, várias igrejas, não existia Igreja Adventista ainda, que se juntaram a um pregador batista chamado William Miller. A gente fala em português Guilherme Miller. E ele, lendo Daniel capítulo 8, verso 14, interpretou que Jesus voltaria, em primeiro lugar, em 1843, depois mudaram a data para 22 de outubro de 1844. E Jesus não voltou. É chamado desapontamento de 1844. O apelido adventista até surgiu nessa época, porque eles estavam esperando a volta de Jesus. Então, o advento, volta diz advento, a vinda de Cristo. Então, adventistas que esperam o advento de Cristo. E depois do fiasco, do desapontamento, muita gente voltou para suas igrejas, outros acabaram não indo para igreja nenhuma, e um grupo de irmãos resolveu estudar para ver onde é que eles erraram. E esse grupo se tornou depois a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que só foi ser organizada em 1863. Então, não fale que os adventistas marcaram data para a volta de Jesus, que nem existia Igreja Adventista. Existiram pessoas que de todas as igrejas, tá bom? De várias religiões ali, que marcaram, tinha mais de 1 milhão de pessoas seguindo o Guilherme Miller, de várias diferentes igrejas, metodistas, todas, católicos inclusive, e os adventistas do Sétimo Dia, que surgiram depois desse desapontamento, eles aprenderam a lição. Se tem uma norma que a Igreja Adventista segue à risca nós não podemos marcar data para a volta de Jesus. Não podemos. Por quê? Porque a Bíblia me desautoriza falando isso. Jesus falou, porque a respeito daquele dia, nem o Filho sabe, nem os anjos, senão somente o Pai. Então, não podemos saber quando Jesus vai voltar. E aqui eu não vou hoje explicar a profecia dos 7 reis de Apocalipse. Depois, se vocês quiserem, eu posso, numa outra oportunidade, falar sobre Apocalipse, capítulo 17, porque ali fala de 7 reis, e muitas pessoas também já tentaram fazer uma contagem que os 7 reis iam dar. Uma época fizeram uma contagem, falaram que os 7 reis ia dar em João Paulo II, depois falaram que ia ser no Papa Ratzinger, depois foi para o Papa Francisco, agora já é para o próximo. Quer dizer, o pessoal fica inventando muita coisa, e cada vez que tem e não acontece nada, causa um desapontamento. Inclusive, eu lembro, quando eu estava estudando teologia, teve um ex-pastor adventista, ele foi excluído do ministério, é claro, que ele começou a marcar datas para a volta de Jesus, e ele levou muita gente consigo. Eu lembro que foi uma coisa terrível, a gente tinha que ir na igreja, porque muitos irmãos estavam querendo largar tudo, porque o pastor fez uns cálculos lá, resultado, foi um fiasco. Muita gente acabou saindo da igreja, a data passou, não aconteceu nada, esse mesmo pastor se tornou um ex-crente, e assim como ele, houve outros. Então, meus irmãos, nós não podemos marcar datas para a volta de Jesus. E se você olhar Mateus capítulo 24, 25, 26, que fala da volta de Jesus, você vai perceber que as parábolas que Jesus conta são sempre parábolas voltadas à realidade da igreja e não do mundo. Se você tiver uma Bíblia, abra comigo aí. Mateus capítulo 24, quando Jesus fala da volta dele, aí ele fala da figueira, e a figueira representa o povo de Deus. Depois ele fala a parábola do servo bom e do servo mau. Onde é que está o servo bom e mau? Dentro do povo de Deus. Ele não está falando do mundo, da situação extramuros. Ele está falando de dentro da igreja. Dentro da igreja tem o servo bom e tem o servo mau. Tem o joio e o trigo. Então é a realidade da igreja. Aí você vai para o capítulo 25, parábola das 10 virgens. De novo, realidade da igreja. Você vai para a parábola seguinte, parábola dos talentos. Os jovens que recebem os talentos estão dentro da igreja. Depois o grande julgamento. Você nota que as parábolas se preocupam com o que acontece dentro da igreja. E aí que eu vejo que parece que muita gente não entende isso. Ele fica preocupado com o que está acontecendo lá fora. Deixa eu colocar uma coisa clara para você. O livro Grande Conflito tem uma passagem na página 75, é da Ellen White esse livro, inclusive, viu? Que eu gosto dessa passagem dela. Ela fala o seguinte, citando o apóstolo Paulo em Timóteo, Paulo escreveu assim, e ela cita, todos os que querem seguir piamente a Jesus padecerão perseguições. Então, por que a perseguição parece em grande parte adormentada? Ela diz, é porque a igreja se conformou com a norma do mundo e não suscita oposição. Haja um reavivamento e as fogueiras da perseguição se reacenderão como nos dias apostólicos. O anticristo vai perseguir o povo de Deus.
Mas o anticristo só vai surgir para perseguir o povo de Deus quando o povo de Deus receber de tal monta o Espírito Santo, a chuva serôdia prometida lá, e pregar com tanto vigor que vai começar a incomodar o inimigo. Mas enquanto nós estivermos acomodados na nossa liturgia, na nossa briguinha internética por CNPJ, o meu CNPJ é melhor do que o seu, esse é um ridículo, não sabe nada, tanto de um lado como do outro, nós não vamos a lugar nenhum. Quando nós não tivermos apenas a aparência de piedade, mas negando a fé, não vai acontecer nada. Não vai ter um movimento do anticristo para nos atacar. Então não adianta, toda hora que surge um presidente dos Estados Unidos, esse é o último. Toda hora que surge um papa, esse é o último. Toda hora que surge o que nós temos que fazer é o seguinte, é vigiar, orar, analisar sim os sinais dos tempos. Não estou falando que você não é para analisar os sinais dos tempos. Eu faço isso, tem vários vídeos meus fazendo isso. Então, eu mesmo faço isso. Mas com parcimônia, sem sensacionalismo e com um desejo enorme pela volta de Jesus. Porque eu acho interessante que nós não devemos apenas crer que Jesus vai voltar. Nós devemos amar a volta de Jesus. Porque Pedro fala muito bem sobre aqueles que amam a segunda vinda de Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. Então, meus queridos, não fica preocupado com quem vai assumir o Vaticano, quem vai assumir a Casa Branca. Fique preocupado com o que está acontecendo no seu lar, na sua igreja. Porque enquanto o Espírito Santo não cair de maneira profunda na igreja, ela não vai despertar o ódio da maneira como ele virá do anticristo. Eu sei, tem muitos cristãos morrendo ao redor do mundo. A igreja está incomodando o diabo em muitas partes do mundo. Eu sei disso. Mas eu estou falando daquela maneira triunfal, a igreja realmente com o batismo do Espírito Santo, onde a nossa vontade é fazer a vontade de Deus, onde a nossa comida e bebida é pregar a palavra de Deus. Quando isso acontecer de maneira tremenda, o diabo vai ficar tão irado que ele vai botar os anjos dele todos aqui, e os demônios também, para atacar a igreja. Aqueles que acreditam no arrebatamento acham que a igreja vai ser tirada antes do tempo. Aqueles que são pós-lapsarianos, eu sou pós-lapsarianos, não, perdão, pós-tribulacionistas, eu sou pós-tribulacionistas, acredita que a igreja ficará aqui na terra e será perseguida. Eu posso depois explicar para vocês a diferença de pensamentos entre quem acredita no arrebatamento e quem acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas eu quero, em Cristo Jesus, ter o batismo com o Espírito Santo. Eu quero amar a volta dele. Então eu estou com o olho sim nos acontecimentos do mundo. Mas eu não posso fazer exegese de jornal. Ficar com um olho no Apocalipse e o outro na Folha de São Paulo. Aconteceu. Porque não é assim que nós vamos nos preparar e levar outras pessoas a se prepararem para a volta de Jesus. As parábolas de Mateus capítulo 24, 25, 26 são parábolas atreladas à volta de Jesus, mas que são concernentes ao que acontece dentro da igreja. Intra-corporis, não extramuros. O que vai acontecer fora da igreja no mundo político será um reflexo do que primeiro acontecerá na igreja. Então, enquanto a igreja não se reavivar, não vai acontecer nenhuma perseguição em massa, nenhuma comoção. Agora, se você pensa, talvez, Rodrigo, então Jesus não vai voltar nunca, nunca desse jeito, porque se for assim, então a igreja está cada vez mais morna. Não. Deus não precisa de maioria. Deus precisa de um remanescente fiel. E quando chegar o limite da paciência de Deus, esse remanescente fiel vai receber o Espírito Santo. E eu não sei quanto a você, mas pela graça de Jesus eu quero estar entre eles. Aí sim, quando essa perseguição chegar a se abater sobre a igreja, aí o ciclo harmonioso vai acontecer. Sabe por quê? A igreja vai receber o Espírito Santo, vai pregar como desde a época do Pentecostes jamais pregou. Pessoas vão receber o reavivamento, as pessoas vão começar a entregar-se a Jesus, os testemunhos vão ser dados, milagres vão ser feitos de uma maneira poderosa, não de uma maneira apenas de marketing. E aí, isso vai abalar tanto o inferno que o diabo vai vir em peso contra a igreja. Aí vem a perseguição.
e com essa perseguição a igreja vai implorar, Jesus volte para nos buscar, e ele vai atender ao clamor do seu povo e voltará no céu com poder e grande glória para buscar a sua igreja. E eu quero estar lá naquele dia, e eu quero que você esteja comigo, meu irmão. Eu não aprecio muito a filosofia de Paulo Freire, nem a pedagogia de Paulo Freire. Mas eu sei separar nos autores que eu leio aquilo que eu concordo, aquilo que eu discordo. E tem uma coisa que eu gostei do Paulo Freire, é quando ele fala da esperança que pode vir de dois verbos diferentes. A esperança que vem do verbo esperar e a esperança que vem do verbo esperançar. A esperança que vem do verbo esperar é aquela esperança normal que você fica assim, nossa, será que o ônibus vai demorar muito? Você está com a esperança que ele não demore. Mas você está só esperando o ônibus ali. Você está esperando a fila do banco até ser atendido, torcendo para que seja rápido. Você está esperando o resultado de um exame, que você está torcendo para que seja negativo. Isso é uma esperança do verbo esperar. Você está esperando o ônibus, esperando o Uber, esperando o metrô. Agora existe uma outra esperança, diz Paulo Freire, que é a esperança do verbo esperançar. Sabe qual a diferença? A esperança do verbo esperançar é aquela esperança de um namorado ou de um noivo que está talvez há 2 anos sem ver a noiva, que vai fazer um intercâmbio no exterior, e ele está lá no aeroporto esperando com um buquê de flores, e toda hora olhando que a porta abre se ela está saindo ou não, e os outros começam a ver, começam a achar interessante, alguns até filmam, e alguns até ficam enrolando ali para ver o momento em que a noiva sairá para dar um abraço nele. E alguns até perguntam, quem você está esperando com tanta ansiedade? A minha noiva, onde é que ela está? Ela está estudando fora, quem que ela é? Como é que ela é? Nossa, eu posso filmar? Alguns até filmam e colocam no Instagram. A esperança do verbo esperançar, ela é contagiante, ela leva outros a quererem saber a sua história, leva outros a quererem esperar juntos, leva outros até a não sair do aeroporto para ver o momento do encontro. Aí eu pergunto a você, como você está esperando Jesus voltar? Você está esperando do verbo esperar ou do verbo esperançar? Você está igual um curioso na Bíblia, tentando procurar cada verso o que está acontecendo apenas por especulação profética? Ou você está ansiando pela volta do seu Senhor? Eu quero que Jesus volte o mais rápido possível. Sim, eu estou de olho nos acontecimentos mundiais, mas não é neles que eu me apego. Porque várias vezes na história, pareceu que era agora o fim, mas não foi. Pode ser que o Papa Francisco faleça e quem vai substituí-lo seja o último Papa. Pode ser. E o anticristo venha. Pode ser que demore ainda mais uns 4, 5 papas. Na verdade, o anticristo já está atuando na Terra por muito tempo, só que agora ele está meio oculto. Mas quando ele vier com força, ele vai fazer um grande estrago. Seja como for, se acontecer no nosso tempo, pode ser que seja no nosso tempo, não estou afirmando também que não é, que estejamos preparados. Amém? Esperançar a volta de Jesus. É o que eu desejo para a minha vida e para a sua.